Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson na área. Em matemática, a gente vai te ajudar. Mas em que aspecto? O tema de hoje ele é bem controverso. Muita gente tem muita dificuldade, tá? Porque vamos calcular a área de um triângulo usando a trigonometria. Um assunto aí que pouca gente domina. E aí, quer aprender? Então vem comigo, sou o professor Emerson, vou te ajudar. Vamos lá então? Olha aqui, ó. A área de um triângulo com base na trigonometria. Sabemos que o cálculo da área de um triângulo é o produto da base pela altura dividido por 2. Mas nem sempre vai ser assim, porque o triângulo pode não fornecer a base ou a altura, e é preciso utilizar de alguns artifícios que só a trigonometria vai oferecer. Como assim, professor? Se o triângulo oferece um dos seus ângulos e valores de dois lados, então eu posso utilizar a fórmula pela trigonometria para encontrar a área. Mas como assim? É importante que eu tenha, mediante o que você está visualizando aqui, ó, eu tenho que ter o ângulo e dois lados entre eles, para que eu possa deduzir o seno desses ângulos aqui. Com base nisso, a gente vai deduzir isso na fórmula. Mas qual é a fórmula, professor? Se eu considerar o ângulo A, observa aqui comigo, está aqui o ângulo A. Eu vou utilizar os lados B e C. É sempre o ângulo e os lados entre eles. Olha como é que vai ficar na fórmula. A é de área, é igual a B vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o ângulo A, dividido por 2. Assim eu vou encontrar a área desse triângulo. Tá? Se for o ângulo C, então nesse caso, observa aqui comigo, está aqui o ângulo C. Eu vou precisar ter o lado B e o lado A. E o ângulo, tá? Definido, eu vou encontrar o seno. Então vai ficar o quê? A área é A vezes B vezes o seno do ângulo C dividido por 2. Agora, se for o ângulo B, eu vou precisar ter os lados A e C, então vai ficar como? A área é A vezes C vezes o seno do ângulo B dividido por 2. Bora ver isso na prática? Exemplo 1. Sabendo que um triângulo escaleno, pessoal, é um triângulo que tem três lados de medidas diferentes. Ele possui dois lados, com medidas iguais a 5 e 8. E o ângulo entre esses lados é 30 graus. Calcule a área desse triângulo. Então, mas como é que é isso, professor? A área de um triângulo escaleno é calculado pela fórmula A. A A de área, lembra? Então, são o produto dos dois lados vezes o seno do ângulo, tá? Dividido por 2. Se você observar, eu tenho o A e o B, que é 5 e 8, e o ângulo é 30 graus. Vamos jogar na fórmula? A área vai ser 5 vezes 8, vezes o seno do ângulo de 30 graus, dividido por 2. 5 vezes 8 é 40, seno de 30 é meio, dividido por 2, tá? O resultado disso aqui vai me dar 10 centímetros quadrados de área, ok? Então, não é complicado, é só você verificar. Eu tenho que ter dois lados e o ângulo para deduzir o seno. Olha aqui outro exemplo, está aqui o ângulo, dois lados entre eles. Eu vou querer calcular a área. Então, a área é A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então, vai ficar como? 10 vezes 20, tá? Vezes o seno do ângulo, que é o seno de 30, dividido por 2. 10 vezes 20 é 200, seno de 30 é meio, o que vai me dar 50 metros quadrados. Perceberam? Não é complicado. É só você multiplicar os lados, vezes o seno do ângulo e divide por 2. Eu posso encontrar também a área utilizando a fórmula de Heron, que eu aproveitei o embalo aqui, utilizando o semiperímetro. Vocês perceberam que nessa figura aqui, ó, não tem o ângulo, mas eu posso achar a área. Eu vou pegar os três lados e somar e dividir por 2. Somando os três lados, eu encontro o perímetro. Ao dividir por 2, eu acho o semiperímetro. Então vai ficar o valor do semiperímetro quando multiplica ele menos cada uma das medidas dos lados. Fica 18 menos 8, 18 menos 13, 18 menos 15. Ao multiplicarmos aqui, eu vou encontrar 2.700. Essa área é aproximadamente 51,96. Notem que aqui é diferente dos anteriores porque não tem o ângulo. Então essa fórmula dá para encontrar a área se você tem a medida dos lados, mas não tem a questão da altura, tá ok? Já aqui, ó, por que isso aqui é diferente? Eu tenho o ângulo e eu tenho dois lados entre eles. Ficou bem claro? Já que eu tenho dois lados entre eles, é só tu pegar e multiplicar os lados vezes o seno e dividir por 2. Vamos lá, ó, 15 vezes 12 vezes seno de 30 dividido por 2. Olha aqui o resultado, 15 vezes 12 vezes meio, que é o seno de 30, tá?
Aí, no caso aqui, 15 vezes 12, 180, dividido por 2, 90. Metade de 90, 45. Não é complicado, tá? É só você prestar bem atenção com quais são os dados que aparecem no problema. Vamos continuar? Calcular a área, tá, do triângulo isósceles representado na figura. Para calcular a área do triângulo, já que é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, ó. Ok? Aqui eu não vou precisar, não estou vendo o ângulo, mas como é que eu vou calcular a área? Eu vou traçar a altura. Como ele é um isósceles, vai tocar aqui, dividindo esse lado ao meio e formando um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou utilizar Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais 6. Por que aqui é 6? Porque é a metade de 12, ó, já que essa altura vai dividir isso aqui ao meio. Tá? H ao quadrado é 100 menos 36, raiz de 64 é 8, então eu encontrei a altura do triângulo. Quando você quer calcular a área é a base, tá? Vezes a altura, dividido por 2. Olha aqui a fórmula, base vezes a altura, dividido por 2. 12 vezes 8, 96, dividido por 2, 48. Eu aproveitei aqui o embalo porque não aparece o ângulo e a gente utiliza aqui, lembrando a fórmula do triângulo, para encontrar a área, tá ok? Então não é complicado assim. Bora ver mais um exemplo aqui, ó. Um terreno será dividido em 3 partes para a construção de um jardim. A área em verde, dá para visualizar aqui, ó, será preenchida com grama, conforme a imagem a seguir. Então aqui eu estou visualizando um triângulo, ok? Sabendo que a grama custa R$ 9,00 um metro quadrado, falou em metro quadrado, dica, pessoal, é a área, tá? E que essa região retangular possui lados medinos 14 e 6, então o lado maior é 14 e o lado menor é 6. Se você prestar bem atenção, eu preciso do que aqui? Calcular a área desse triângulo. A área de um triângulo, se não tem o ângulo, é a base vezes a altura. Mas a base aqui, ó, é o lado do retângulo maior. E a altura é o lado do retângulo menor. Então, como é que eu faço para calcular quanto é que vai ser gasto com a grama? Joga na fórmula base vezes a altura dividido por 2. Olha aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. 14 vezes 6, 84. Ao dividir por 2 é 42 metros quadrados. O que significa isso aqui, professor? Que a área, tá, dessa região triangular é 42 metros quadrados. E o metro quadrado custa R$ 9,00. O que eu faço agora? Basta multiplicar, ó. Tá? O valor do metro quadrado multiplicado pela área. Então vai ser gasto R$ 399,00. Tá? Não é complicado e muita gente aqui encontra muita dificuldade. Perceberam então? Vamos ver aqui mais exemplos para a gente poder realmente ter a noção. Aqui está falando do quê? Qual é a área aproximada de um triângulo equilátero? Eu queria muito que você me desse atenção aqui, ó. Um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui 3 lados de medidas iguais, tá? Ele possui lado medindo 5 centímetros. E aqui ainda tem essa dica. O que você precisa saber nesse caso? O que é um triângulo equilátero? É aquele que possui 3 lados com medidas o quê? Iguais. Então isso significa o quê? Cada lado do triângulo vai medir 5 centímetros, tá? Imagina que eu estou desenhando um triângulo aqui, tá? E você, ao visualizar esse triângulo, tá? Você vai ver que cada lado mede 5 centímetros. E se você não sabia, a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 4. Deixa eu repetir. É lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. O lado eu tenho, mas por que eu tenho a questão do lado? Nesse caso aqui, ó, tá? É só para a gente poder ter um pouco dessa noção. Aqui está dizendo 5, mas na resolução apareceu 7. Então, nesse caso aqui foi um pequeno errinho, então aqui em vez de 5 é 7, tá? Vai ficar 7 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu somente substituí, tá? Entenda que esse 7, o 5 lá na verdade é 7. Fica 49 raiz de 3 sobre 4. Tá? Dividindo 49 para 4 dá 12,25. Raiz de 3 foi substituído, tá, por 1,7. Mas por quê, professor? Porque aqui está dizendo que a raiz de 3 é 1,7. Preste bem atenção nesse detalhe. Tem questões
que mantém raiz de 3 até o final, porque a resposta está com radical. Mas tem questões que está pedindo para substituir. Então, essa informação aqui ela não vem à toa. Ela vem para que você possa usá-la no decorrer da resolução da questão. Então, de onde foi que saiu 12,25? É o resultado da divisão de 49 por 4. E é 12,25. Raiz de 3 é 1,7. Multiplicando isso daqui, ó, a gente vai ter o quê? 20,825 centímetros quadrados. Mas, professor, não tem aqui nas opções. Agora, por que que não é AD? Nesse caso aqui, ó, 20,9 e 20,8, tá? Aqui está dizendo, ó, 20,8 e 20,8 não é a letra C, que é 20,9. Por quê? Não precisa arredondar. Agora, um critério aqui para você que não sabia. 20,8. Se o número que está aqui na intermediária fosse maior do que 5, pularia para 20,9, tá? Muita gente não sabe disso, tá? Ou seja, se eu tenho o segundo número aqui e ele é maior que 5, altera o anterior para o número que vem imediatamente depois. Se ele é menor do que 5, mantém o número que está aqui anteriormente. Por isso que 20,825 ficou 20,8, que é a resposta, ok? Então é só você prestar atenção. Revisando aqui, se falar de que é triângulo equilátero, você utiliza essa fórmula aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ficou bem claro? Nesse caso aqui, bem prático para você entender, certo? E só para revisar aqui, ó. Quando a gente quiser falar de área e tiver o ângulo, área e tiver o ângulo e dois lados entre eles, você vai utilizar a fórmula A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por quanto? Por 2. Tá? Então, para que eu possa utilizar a fórmula aqui que envolve a trigonometria, é necessário o quê, professor? Ter dois lados e o ângulo entre eles. Dessa maneira, você vai conseguir realmente resolver. Agora, com a questão do ângulo, você vai ter que apenas saber o seno desse ângulo. Aí fica como? Você vai apenas substituir, como foi o caso aqui, ó. 10 vezes 20 vezes o seno do ângulo, lembre-se de dividir por 2, tá? Primeiro multiplica tudo aqui em cima para depois dividir, tá? Então, nesse caso, por que que deu 50? É 200 vezes meio, metade de 200 é 100, dividido por 2, 50. Ok? Esta é a fórmula, então, que a gente precisa saber relacionando a questão dos três ângulos. Eu só vou utilizar esse daqui quando tiver um ângulo e dois lados entre eles. Ficou bem claro? Então, vem agora aqui comigo para que você possa ter noção de como é que a gente resolve, tá? Se você tiver dificuldades com a questão da trigonometria, uma dica, vai procurar a ideia das tabelas, tabela trigonométrica de 30, 45 e 60. Reforça isso porque vai te ajudar muito, pode ter certeza. E o mais importante a partir de agora, trabalhar a tua dificuldade com a trigonometria jogando nessa fórmula, certinho? Teve dificuldade? Revisa, olha a plataforma Eduque e estamos aqui para te ajudar, certinho? Até a próxima!